Olá, olá, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui e nessa aula eu vou explicar para você os 5 passos para tocar violão de ouvido. Essa vai ser uma aula que eu vou explicar uma parte aqui da teoria no quadro e uma parte no violão na prática, beleza? Então nesse começo aqui agora eu preciso de algumas explicações, né? Primeiro, essa aula é uma aula longa, então não tem como eu explicar os 5 passos para você aprender a tocar violão de ouvido se com 1 ou 2, 3 minutos, não existe isso, não tem como. Então precisa entrar em alguns detalhes. Se você é uma pessoa que quer aprender de verdade, com uma aula de música de verdade, então aqui é o lugar certo. Agora, se você é uma pessoa que está procurando dica na internet, dicasinha, videozinho que passa batido, talvez esse não seja um canal ideal para você, porque a ideia aqui é trazer um conteúdo válido, conteúdo sólido dentro da música para você que quer aprender, beleza? Então vamos lá. Primeiro, essa aula ela surgiu de uma pergunta que um aluno fez no YouTube. Então esse aluno perguntou assim: quais os exercícios que eu preciso saber para tocar violão de ouvido? Então tem algumas considerações, né? Você que está assistindo esse vídeo, tem alguma dúvida? Coloca aqui na descrição. De repente eu posso estar vendo aqui e vou lá e faço a videoaula sobre a sua pergunta. Então sobre essa pergunta desse aluno, eu acrescento algumas coisas, né? Ele colocou quais exercícios que eu preciso saber. Então, entenda bem, não é que você precisa saber os exercícios. Se você comprar um livro de música, um livro que ensina, se for um livro bom, ele vai mostrar os exercícios e você vai saber como é que é. A ideia vai muito além do que o saber. Ela passa pelo fazer e parece óbvio o que eu estou dizendo aqui para algumas pessoas, mas muitas dessas pessoas que falam assim, ah, mas isso aí é óbvio, eu sei que eu tenho que fazer, mas elas não sabem tocar violão de ouvido. Então, para poder responder isso aqui de uma vez por todas, eu vou trazer tanto essa informação do que você precisa saber, quanto o que você precisa fazer. Logo daqui a pouco você vai ter que assistir a aula aí com o violão no colo, se você não tiver, já vai providenciando aí. Talvez até fazer algumas anotações, se você não tiver com papel e caneta em mãos aí também, já vai providenciando, porque eu vou mostrar para você exercícios práticos. Para quê? Para que você saia dessa aula aqui realmente com um conteúdo válido. Então, primeira parte dessa aula, a introdução, eu vou fazer uma ideia de um prefácio, para você não perder tempo aqui nessa aula. Então fica comigo aqui, pelo menos no início, para você entender o desdobramento desse conteúdo. Primeira coisa então, o que é tocar violão de ouvido? Tocar violão de ouvido, resumidamente, é você chegar na sua casa, de repente pegar o seu violão e simplesmente tocar aquela música. Ou, em alguns casos, alguém chegar para você e falar, ah, dá um sol aí. Aí você dá um sol, a pessoa começa a cantar, você consegue desenvolver ali junto com a pessoa, beleza? Ou você até mesmo ouvir uma música e falar, não, vou pegar essa música, e você identifica a tonalidade da música, vai lá e toca, seja maior ou menor, beleza? Então isso que é tocar, é você não ficar dependendo de cifra, não ficar dependendo de pastinha para poder tocar. Então isso é tocar violão de ouvido, é você, independente do lugar que você esteja, pegar o violão e tocar de ouvido, beleza? Próxima pergunta, por que preciso aprender isso? Bom, eu não sei, se você está vendo esse vídeo até aqui, eu não sei por que você quer aprender isso. Bom, mas na minha opinião é o seguinte, muitas vezes, em vários momentos eu já tive em locais, tava rolando ali a galera tocando violão e tal, e depois o pessoal, pô, toca uma música aí, e aí eu não sabia tocar nenhuma música de ouvido, nem nada assim, e eu simplesmente perdi aquela oportunidade. Teve vezes também que eu fui convidado para poder tocar na igreja, né? E aí quando chegou a hora de tocar mesmo assim, eu fui pros cocos tocando e acaba que você acaba passando vergonha dependendo do conhecimento que você tem. Então é necessário você aprender isso se você quiser evoluir no violão. Então por que você precisa aprender isso? Você precisa aprender isso para você ter mais autonomia, para poder tocar, ir em algum lugar, fazer o seu próprio repertório e não ficar dependente desses materiais de pastinha e tudo mais para poder tocar. Então cada um vai ter um porquê. É obrigatório? Não, cada pessoa escolhe o quanto ela quer evoluir na música. Tocar de ouvido vai te dar mais liberdade no violão. Próxima ideia, como aprender a tocar violão de ouvido? Para você aprender a tocar violão de ouvido, você precisa de uma série de alguns conhecimentos, então a gente tem que juntar o conhecimento com a prática. Então a gente vai precisar de teoria
e vai precisar de prática. Bom, Daniel, como é que é essa questão de teoria e prática? Eu conheço um monte de gente que toca violão de ouvido e não entende nada de teoria musical. Ele só pratica. Então o que acontece? Essas pessoas que não sabem nada de teoria musical, vai chegar num determinado momento que ela vai estar limitada, ela vai travar. O que eu vou te ensinar aqui é o que essas pessoas sabem, na verdade elas sabem uma teoria, entendeu? Só que ela não consegue escrever ou explicar, né, isso para você. Então eu posso te dizer que essas pessoas que tocam de ouvido e tal, e aí todo mundo fala, mas ela não sabe nada de teoria. Na verdade, ela sabe sim. Só que isso para ela está no conhecimento empírico. De tanto fazer, ela já internalizou essa teoria. E ela não sabe escrever isso num papel para te explicar, né? Ela não sabe te dar aulas. Já reparou que as pessoas que tocam de ouvido, que tocam e tudo mais, você pede para ensinar, ela não sabe. Então ela tem isso naquele conhecimento empírico. É a mesma coisa de uma pessoa, por exemplo, que sabe operar um trator e não consegue explicar a uma outra pessoa como ela opera um trator. Ou uma pessoa, um engenheiro que consegue construir um prédio, mas não consegue explicar para alguém, né, essa questão de como construir um prédio. Isso, essa habilidade de explicar, quem tem é o professor, tá? E o que a gente faz? A gente coloca essas pessoas para ela poder praticar, ok? Então ela vai através da prática, né? Ela vai praticar até que aconteça a mesma coisa, até que essa teoria fique interna. Então não é necessário você aprender teoria massiva do violão para aprender a tocar violão de ouvido. Mas é muito importante você entender que essa teoria faz parte da construção desse conhecimento. Logo, se você não sabe tocar violão de ouvido ainda, o que você tem que fazer? Seguir um passo a passo. A partir do momento que você segue um passo a passo, que eu vou explicar nessa aula, você vai conseguir chegar nos próximos objetivos que você almeja aí com o violão. E a última pergunta dessa introdução é, o que mais? Bom, se eu estou tocando aqui violão de ouvido, o que mais eu posso fazer? Bom, você pode tocar na sua igreja, no louvor da sua igreja, talvez se você pegar a manha mesmo, ensinar outras pessoas, até ganhar um dinheiro com isso. Você pode montar banda para poder tocar, fazer shows em alguns outros lugares, tocar em festinhas, talvez chegar do serviço cansado e pegar e começar a tocar o seu violão ali. Então é um mundo de possibilidades quando você aprende a tocar violão de ouvido, porque onde quer que você esteja, você consegue colocar esse conhecimento em prática. Então, é só aproveitar o que eu tenho a te explicar aqui a partir de agora. Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente tem que aprender o que a gente chama de tônica na sexta corda. O que vai acontecer? A gente vai fazer um exercício agora, é um exercício prático, para a gente poder superar essa ideia de tônica na sexta corda. É um exercício que envolve você ouvir a nota que eu vou estar tocando, pegar o seu violão e tocar também, ok? Sem fazer esse exercício, sem seguir esse passo a passo, você não vai conseguir tocar de ouvido. Vamos lá? Eu tô com o violão aqui só para te explicar um pouquinho como é que vai funcionar esse exercício. Olha só, se eu tô aqui com o violão afinado, é muito importante que o seu violão esteja afinado, né, em Mi. Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. Beleza? Então a primeira coisa que a gente faz é o quê? Identificar se o violão está perfeitamente afinado. Então como é que vai ser o exercício? Agora chegou o momento de você prestar bastante atenção na sonoridade. E você vai utilizar somente aqui a corda 6. Ou seja, eu vou tocar, né, vai sair um som aí do violão, exemplo, né? Você está lá ouvindo o som, vou esconder o violão aqui, ó. Vai fazer tipo assim, ó. E aí você tem que identificar qual é essa sonoridade. Então, por exemplo, se tocou essa nota, e você sabe que você só pode usar a corda 6, você vai falar assim, deixa eu ver onde que ela tá. Ah, então a corda 6 solta. Aí eu vou falar em seguida qual que é a corda. Lembra que eu vou tocar pelo menos aí umas 3 vezes cada uma. Aí você dá pausa no vídeo, encontra, fala, que eu já vou dar a resposta em seguida. Exemplo, né? Toquei aqui essa nota aqui, ó. Toquei uma vez. Toquei 2 vezes. Toquei 3 vezes. O que você tem que fazer? Pausa o vídeo, procura a nota naquela sonoridade, né?
Ah, corda 6, casa 4. Então você fala casa 4. Aí vai aparecer lá a resposta. Corda 6, casa 4. Se você acertou, ótimo. Continua fazendo exercício. Errou, volta lá no começo para a gente poder treinar isso passo a passo nesse exercício. Ok? Então vamos lá, vamos fazer o exercício. Nota 1. Toque 1. Toque 2. Toque 3. Diga em voz alta a corda e a casa. Resposta: corda 6, casa 7. Nota 2. Toque 1. Toque 2. Toque 3. Diga em voz alta a corda e a casa. Resposta: corda 6, casa 10. Nota 3. Toque 1. Toque 2. Toque 3. Diga em voz alta a corda e a casa. Resposta: corda 6, casa 8. Nota 4. Toque 1. Toque 2. Toque 3. Diga em voz alta a corda e a casa. Resposta: corda 6, casa 12. Nota 5. Toque 1. Toque 2. Toque 3. Diga em voz alta a corda e a casa. Resposta: corda 6, casa 1. Nota 6. Toque 1. Toque 2. Toque 3. Diga em voz alta a corda e a casa. Resposta: corda 6, casa 5. Nota 7. Toque 1. Toque 2. Toque 3. Diga em voz alta a corda e a casa.
Resposta: corda 6, casa 3. Nota 8. Toque 1. Toque 2. Toque 3. Diga em voz alta a corda e a casa. Resposta: corda 6, casa 0. Ok, chegamos ao final dessa primeira parte do exercício. E se você não acertou todas, você tem que treinar mais. Volta ao vídeo, veja várias vezes. Colocou em prática? Extremamente importante praticar. Se você é uma pessoa que fez o exercício e acertou todas as notas, ótimo, a gente está pronto para ir para o passo 2. Caso você não acertou, entendeu? Não conseguiu ir além, volta, refaz o exercício até o momento em que você acertar todas, ok? E aí a gente vai continuar aqui agora o exercício. Agora no passo 2 a gente vai fazer tônica na quinta corda, ou seja, vai funcionar da mesma forma que eu expliquei o primeiro exercício, porém agora você vai procurar a nota, né, na quinta corda do violão. É a mesma ideia, só que esse é o passo 2. Primeiro a gente procura lá no grave, agora a gente procura no momento que vai ficando um pouquinho mais agudo. Então vamos lá, pega o violão, coloca no colo, certifica que ele está afinadinho e você só pode passar para o próximo passo depois que você acertar todas. Então, empenho é fundamental aí. Exercício 2, nota 1. Toque 1. Toque 2. Toque 3. Diga em voz alta a corda e a casa. Resposta: corda 5, casa 7. Nota 2. Toque 1. Toque 2. Toque 3. Diga em voz alta a corda e a casa. Resposta: corda 5, casa 3. Nota 3. Toque 1. Toque 2. Toque 3. Diga em voz alta a corda e a casa. Resposta: corda 5, casa 10. Nota 4. Toque 1. Toque 2. Toque 3. Diga em voz alta a corda e a casa. Resposta: corda 5, casa 12. Nota 5. Toque 1. Toque 2. Toque 3. Diga em voz alta a corda e a casa.
Resposta: corda 5, casa 2. Nota 6. Toque 1. Toque 2. Toque 3. Diga em voz alta a corda e a casa. Resposta: corda 5, casa 8. Nota 7. Toque 1. Toque 2. Toque 3. Diga em voz alta a corda e a casa. Resposta: corda 5, casa 5. Nota 8. Toque 1. Toque 2. Toque 3. Diga em voz alta a corda e a casa. Resposta: corda 5, casa 0. Ok, chegamos ao final desse exercício e só passe para o próximo passo se você acertou todas, ok? Se não acertou, treina mais, volta ao vídeo aí, ou faça o curso IMD na aba Treine Seu Ouvido para tocar violão em 21 dias, que vai te deixar apto a compreender as notas no braço do violão, ok? No final desse vídeo eu falo mais sobre esse treinamento. Passo 3. Campo harmônico primário sem o 7º grau. Então agora a gente vai entender uma forma de simplificar o campo harmônico em tríade ainda mais. Se você não sabe como faz o campo harmônico, tem curiosidade ou é a primeira vez que você ouve falar sobre esse assunto, salva esse vídeo aqui no seu computador para você ver depois e depois você vai lá e assiste a minha aula em que eu explico sobre o campo harmônico. Vou deixar na descrição do vídeo. Então dou explicação de como a gente monta e como é que você entende o campo harmônico. Se você já tem noção e tal, vamos continuar aqui na aula. O que a gente tem que fazer? O campo harmônico primário sem o 7º grau. Eu vou explicar um pouco mais rápido aqui agora, lembrando que eu estou tendo como premissa aqueles alunos que já entenderam um pouco do que é o campo harmônico, beleza? Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Escrevi a escala cromática. Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido e Si. Ok? Bom, entendeu essa ideia aqui? Logo abaixo aqui eu tenho os graus do campo harmônico primário sem o 7º grau, como você está vendo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e não tem o 7. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai montar esse campo harmônico, tá? Sem esse 7º grau. Então a gente entende, né? Então a gente faz aqui, ó, primeiro para segundo, terceiro e quarto, quinto e sexto. Tipo assim, tom, tom, semitom, tom, tom, beleza? E aqui a gente entende que tem um semitom nesse meio aqui. Logo, quando eu vou montar um campo harmônico sem o 7º grau, eu vou fazer a mesma ideia de que eu faço com o campo harmônico primário normal, só que eu vou eliminar o 7º. Então, basicamente, vou montar aqui todos rapidinho para você, tá? Então, eu tenho aqui Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir os intervalos, ou seja, eu primeiro vejo as distâncias. Então, aqui no Dó, por exemplo, ó, Dó, um tom Ré, um tom Mi, Fá, Sol e Lá. Então, eu sei que não tem nenhum sustenido, então só tenho que corrigir isso aqui. No Ré, daqui para baixo, tá? Dessa parte aqui para baixo, eu já vou começar a fazer correções. Então, Ré, eu sei que tem um Fá sustenido aqui, né?
Fá sustenido, Sol, Lá e Si. Beleza, teria um Dó sustenido, mas não vou precisar, porque eu não tenho o sétimo grau, né? Mi, então aqui eu vou ter um Fá sustenido, vou ter um Sol sustenido, meio tom Lá, Si. Aqui eu tenho um Dó sustenido, tá? Fá, então aqui no Fá eu tenho que esse Si bemol aqui, né? Então tom, Si bemol, tá. Sol, então eu tenho Sol, Lá, Si, né? Tá certo aqui. Aqui eu vou ter um Dó também aqui, né? O Ré também tá certo e o Mi também tá certo, né? Então tá tudo certinho. Só o Fá sustenido ali que não tem. O Lá, então aqui Lá, Si, esse Dó aqui é sustenido, né? Ré, Mi, Fá sustenido aqui. Aqui o Si, né? Então é Si, aqui já vai dar um Dó sustenido, né? Aqui vai dar um Ré sustenido, meio tom Mi, Fá sustenido, mais um tom Sol sustenido. Corrigir então os intervalos de acordo aqui com essa ideia. Agora todos os segundos aqui, ó, todos eles vão ser menores. Então Ré menor, Mi menor, Fá sustenido menor, Sol menor, Lá menor, Si menor, Dó sustenido menor. Todos os terceiros vão ser menores. Mi menor, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá menor, Si menor, Dó sustenido menor aqui de novo, Ré sustenido menor. Beleza? Todos aqui. Os quartos maiores, quintos maiores e todos os sextos menores também. Então vem cá, ó. Menor, 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 menor e menor. Fazendo isso, entendendo essa ideia do campo harmônico, fazendo esse exercício, agora chegou um momento crucial, né? Se eu entendi essa ideia, tá? Agora, já que eu estou fazendo uma matéria para iniciantes, tá? O que eu faço? Eu começo a eliminar alguns acordes. Que acordes são esses que eu vou eliminar? Eu vou eliminar os acordes de pestana, simplesmente. Então, se eu sei como faz os acordes, agora entende bem, presta atenção nessa informação. Se eu sei como faz os acordes, tá? E eu estou dando uma aula para iniciantes, eu sei que o iniciante tem um pouco mais de dificuldade com pestana, eu vou eliminar a pestana. Logo, quanto mais acordes você sabe, melhor músico você fica, melhor você toca, você entende quantos são os acordes. Ah, Daniel, mas os acordes não são só 7, não são só 12, não. Tem mais de 1000 formas de fazer acordes no violão. Então, quanto mais você souber, melhor. Porque aí você vai entender como faz, por exemplo, o Fá. Tem jeito de fazer o Fá sem pestana? Tem. Mas aí a gente teria que entrar num outro jeito. Tem como você fazer qualquer um deles sem pestana. Isso é o quê? É uma técnica para você aprender mais acordes. Então, a primeira oportunidade que você tiver para aprender mais acordes, vai lá e aprende, tá? Porque isso vai fazer diferença no seu conhecimento musical. Vou repetir por uma questão didática. Quanto mais acordes você souber, tá? Quanto mais formas você souber de fazer os acordes. Ah, eu tenho Dó, tenho 5 formas de fazer o Dó. Aprende as 5. Quanto mais acordes você souber, melhor você vai ficar no instrumento. Beleza? Anota isso aí. Quanto mais você souber, melhor. Então vamos continuar aqui a nossa videoaula. Eu vou eliminar os acordes de pestana. Por quê? Porque eu vou falar das formas mais fáceis. Então, vou eliminar aqui esse Fá, daqui deu beleza. Aqui, esse Fá sustenido eu vou tirar fora, esse Si menor também, esse Fá sustenido menor aqui, Sol sustenido aqui, esse Si aqui, Dó sustenido menor. Todos esses eu estou riscando, são acordes que a gente faz pestana. Esse, tá? Esse aqui, esse aqui também, esse e esse, né? Então aqui a gente começa a enxergar algumas possibilidades. Que possibilidades são essas? São as possibilidades que a gente pode encontrar para a gente poder tocar música mais facilitada, ou seja, para a gente poder tocar de ouvido com mais facilidade. Então o que a gente faz? A gente elimina as coisas difíceis, a iniciar com pestana. Eu não estou dizendo que você não precisa aprender pestana. Eu estou dizendo que aqui nesse exercício eu vou facilitar as coisas para você. Mas para poder aprofundar, você vai precisar fazer a pestana, beleza? Então com essa ideia aqui, ó, a gente chega a alguns resultados. Por exemplo, em Dó, eu encontrei aqui um acorde, né, de pestana. Em Ré, eu encontrei aqui 2, tá? Então já perdeu. Em Mi, 1, 2, 3, 4, encontrei 4. Em Fá, 1, 2, 3, então 3, né? Em Sol, 1, né? 1. Em Lá, 1, 2, 3 aqui, tá? Em Si, 1, 2, 3, 4, 5.
tá? Logo, eu vou pegar esse campo harmônico, que é o que eu acho mais simples. Então, eu vou pegar o campo harmônico de Dó, que está aqui, ok? Ele ganhou. E vou pegar o campo harmônico aqui de Sol, que está aqui também. O resto, eu vou eliminar. Logo, se eu encontrei esses aqui, tá? Lembrando que a gente não vai fazer esse acorde aqui, tá? Tá eliminado, nem esse aqui, beleza? Eu encontro acordes extremamente simples, olha só que legal. Aqui eu tenho um Dó, aqui eu tenho um Dó, tá? Aqui eu tenho um Ré maior, aqui eu tenho um Ré menor, beleza? Então o que acontece? Só aprendi esses aqui, beleza. Mi menor, tá? Aqui eu tenho um Sol, né? Aqui ó, Sol, aqui eu tenho um Sol. Beleza? Então, Lá menor, Lá menor. Pronto, né? Então a gente tem aqui um acorde, beleza? Aqui o segundo acorde, né? Então se eu tiver Dó maior, tá? Ré menor, ó, Ré maior, Ré menor, né? Ré maior, Ré menor, Mi menor, tá? Fá não dá, então Sol e Lá menor. Se eu souber esses acordes aqui e souber o próximo passo que eu vou explicar para você, você só precisa saber esses acordes: Dó, Ré maior, Ré menor, Mi menor, Sol maior e Lá menor. Se você souber fazer esses acordes, ou seja, a forma desses acordes, tá? Você já consegue tocar pelo menos 99% das músicas que tocam na rádio. Seja sertanejo, pop, rock, o que tiver de música tonal, aprendendo apenas esses acordes, essas formas de acordes, você vai conseguir. Então agora eu vou reservar mais um momento da aula para a gente poder aprender esses acordes aqui. Bem simples, então chegou mais um momento, né, nesse passo para a gente poder parar e aprender a forma desses acordes aqui, tá? Então pega o violão, presta bem atenção nessa aula aqui agora que eu vou explicar para você. Aqui a gente tem a questão do braço do violão. Então aqui, o que a gente precisa fazer? O Dó, que é o primeiro aqui da nossa lista. Como é que a gente faz o Dó? Então se eu tenho aqui o violão e tenho as cordas aqui, ó, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, que está aqui, ó, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Aqui também eu tenho corda 6, corda 5, corda 4, corda 3, corda 2 e corda 1. A corda 1 é a mais fina, a corda 6 é a mais grossa, tá? 6, 5, 4, 3, 2 e 1, tá? Ótimo. Como é que a gente faz o Dó? Dedo 1 preso na segunda corda na primeira casa. Dedo 2 preso na quarta corda na segunda casa. Dedo 3 preso na quinta corda na terceira casa. Esse aqui é o Dó. Ok? Desse jeito. Só que é o seguinte, quando você vai tocar o Dó, tem que ficar bem claro isso. Você não toca a sexta corda, você só toca da quinta para baixo, tá? Aqui, ó. Só da quinta para baixo. Ok? Aprendemos aqui o Dó. Vamos para o próximo. Aqui dentro, ainda nessa concepção, a gente vai seguir a sequência aqui. Calma, vamos com calma. Próximo acorde que a gente vai aprender aqui é o Lá menor. Beleza? Então como é que a gente vai pegar aqui a ideia do Lá menor? Se eu tenho um Dó aqui, ó, eu simplesmente pego aqui esse dedo que está aqui, tá? E vou passar ele aqui de baixo para a corda 3, casa 2, né? Então tirei ele de lá, deixa eu completar ali, para ficar bem claro aqui, né? Então, como é que a gente faz o Lá menor? Deixa eu pegar essa caneta aqui. Então, se eu estou aqui no Dó, vou fazer um Lá menor, eu simplesmente pego aqui, ó, o dedo 3 e passo ele aqui para a corda 3, casa 2, né, ó. Ok? E na hora de tocar também, a gente não toca na corda mais grave, a gente toca só da quinta
para baixo, tá? Ok? Próximo acorde que a gente vai pegar as manhas aí de fazer vai ser o seguinte, vai ser o Sol. Então como é que a gente faz o Sol aqui, ó? O Sol é o seguinte, ó, dedo 1 preso na quinta corda, casa 2, quinta corda, casa 2, tá? Dedo 2, sexta corda, casa 3, tá? E o dedo 3, que é esse dedo aqui, a gente pode tocar aqui na primeira corda, casa 3, tá? Você pode tanto fazer esse Sol assim, quanto assim. Mas o que eu vou fazer? Vou deixar ele assim, para você não ficar com muita opção aí. Vai ser assim, beleza? É assim que a gente vai trabalhar aí. Então pronto, aprendemos aqui mais uma forma, que é a forma do Sol. Quando a gente toca o Sol, aí sim a gente toca em todas as cordas, tá? A gente faz assim, ó. Todas. Ok? Então aqui, ó, você já sabe como faz o Sol. Agora entenda bem, da mesma forma que o Dó e o Lá menor tem um movimento simples aqui, ó, do Sol aqui que a gente está fazendo, para o Mi menor também tem. Então o que acontece? Ó, Sol, se eu quero fazer um Mi menor, ó, eu deixo só o dedo 1 e coloco o dedo 2 aqui debaixo do dedo 1. Então eu tiro esse dedo daqui e coloco ele aqui. Esse aqui eu posso tirar fora. Se eu quiser até deixar aqui, pode também, mas eu prefiro tirar fora, tá? Para ficar mais fácil ainda. Lembra disso. Se você quiser fazer assim, com o dedo lá embaixo, assim, ó, pode também, não tem problema não. Você tá aqui, você pode fazer assim, né? Deixar o dedo aqui, mas é assim, é melhor, tá? E o Mi menor também a gente toca em todas as cordas, dessa forma. Tá? Aqui, ó. Todas as cordas. Beleza? Então, aprendemos mais um acorde aqui do nosso método. Então, o que acontece? Eu sei fazer o Dó, o Lá menor, o Sol e o Mi menor. Eu já entendi que o Dó e o Lá menor tem uma ligação muito forte. E já entendi que o Mi menor e o Sol tem uma ligação muito forte. Tá? Então, o Ré, nesses exemplos aqui, ó, o Ré, o que ele vai ser? Ele vai ser o nosso coringa. Então a gente precisa saber fazer o Ré, que ele vai funcionar como coringa aqui nessa ideia. Então, como é que a gente faz o Ré? Na hora de fazer o Ré aí no violão, ele é esse aqui, ó, dedo 1, corda 3, casa 2, dedo 2, corda 1, casa 2 e dedo 3, corda 2, casa 3. E na hora de tocar, a gente toca aqui, ó, da quarta para baixo, tá? Assim. Esse é o formato. Então, como é que a gente faz ele aqui, ó? Dedo 1, corda 3, casa 2, dedo 2, corda 1, casa 2, dedo 3, corda 2, casa 3. Na hora de tocar, a gente toca da quarta para baixo, não toca a quinta e não toca a sexta. Esse é o nosso coringa, tá? Aqui, ó. Ok? Fez aí, entendeu essa ideia? Você fala, que legal. Tô vendo aqui como é que é a percepção das notas, já aprendi, né? Mais uma, ficou faltando só mais um acorde para eu poder tocar de tudo, né? No violão. Então o que acontece? Ó, se eu tenho aqui o Ré, eu também preciso aprender a fazer o Ré menor, que é isso, ó, a estrutura dele, ó. Então eu vou mudar aquela notinha que estava aqui embaixo, ó, ela foi lá para a primeira casa. Então eu troco a concepção dos dedos aqui, eu mudo os dedos, ó. Tá vendo? Dedo 1, corda 1, casa 1, dedo 2, corda 3, casa 2 e dedo 3, corda 2, casa 3. Então, aqui também vai mudar, né? Opa, aqui, ó. Onde está esse dedo? Aqui não, aqui vai continuar. Esse aqui vai vir para cá, tá? Só que para fazer isso você tem que ter esse jogo de cintura, né? De trocar o dedo. Então aqui, ó. Então pronto, ó. Ré menor. Ok? Bem simples assim. E aí a gente terminou aqui. Aprendeu a fazer esses acordes, entendeu eles aqui. Aí todo mundo fica com aquela dúvida assim, mas como é que eu vou tocar de tudo com isso aí? Agora vou explicar algumas coisas extremamente importantes para você entender aqui.
Escreva esses acordes aí na sua folha, no caderno que eu falei para você separar no começo da aula. Dó maior, Ré maior, Mi menor, Ré menor, Mi menor, Sol maior e Lá menor. E agora entenda alguns detalhes. Quando a gente fala, você viu que o Dó maior está parecido com o Lá menor, você só muda um dedo aqui e tal, é porque quando você vai fazer toda essa concepção, todo esse entendimento do Lá, você dá ênfase à nota Lá. Então você tira o dedo da sexta corda, ela passa a ser Lá, e coloca o dedo na terceira corda, na segunda casa, que passa a ser Lá. Só que a escala, como ela tem um Dó, ela ainda está na escala de Dó maior. Então a gente chega a uma conclusão, que não tem por que eu entrar a fundo aqui, que o Dó e o Lá menor são relativos. Então, quando a gente tem a tonalidade de Lá menor, a gente está praticamente trabalhando com a mesma tonalidade de Dó. Então, eu quero tocar uma música, mas a tonalidade dela é menor. Então, quando você faz um Lá menor, você está trabalhando com a mesma escala de Dó. Beleza. Isso vai acontecer também com os acordes de Sol e de Mi menor. Então você está vendo ali que você está com o dedo aqui na corda Mi, casa 3, que é o Sol. Quando você tira o dedo, passa a ser Mi, do Sol. E aí você coloca o dedo embaixo, né? Você tira o dedo, passa a ser Mi. Então Mi solto, coloca o dedo na quarta corda, na segunda casa, também é um Mi. E aí você está lá embaixo com o dedinho, né, na corda 1, casa 3, que é um Sol. Você tirou, passa a ser Mi de novo. Então você dá ênfase ao Mi. Então o Sol passa a ser Mi. E elas também são praticamente a mesma escala. Porque aí você usa mais esse acorde. Então naquela tonalidade, naquele contexto, você tem um Mi menor como tônica. Ou Sol maior como tônica. E depois a gente tem os coringas. Que no caso aqui é o nosso amigo Ré, tá? Aqui eu não vou entrar muito a fundo, porque esse Ré, qual que é a relativa dele? Ou seja, qual que é a relação que ele tem, como se fossem essas notas. A relativa dele aqui, é o Si menor, tá? E aqui eu tenho um Ré menor. Teoricamente, qual que é a relativa dele, essa relação? É o Fá. Então, aqui a gente tem os acordes sem pestana e aqui a gente tem os dois com pestana, só que ali dentro a gente tem os representantes deles. Então, onde na música aparece um Fá, por exemplo, naquela música que você não quer tocar com pestana, você pode substituir esse Fá aqui por um Ré menor, que vai ficar legal. Talvez não fique originalmente igual a música, mas vai ficar legal, porque as mesmas notas tem nessa escala. E onde tem a música com Si menor, você pode substituir pelo Ré também, que vai funcionar. Então a gente não precisa conhecer esses acordes para poder tocar aqui, a gente só precisa entender do que a gente vai chamar de... A gente vai substituir algumas, então a gente vai fazer uma substituição desses acordes, vai ser uma coisa direcionada à harmonia, né? A gente vai estar mudando essa harmonia, tá? Por quê? Porque a gente vai estar praticamente fazendo uma reharmonização. Então, essa substituição é praticamente essa reharmonização. Eu não vou entrar a fundo, porque a ideia é você tocar violão de ouvido de uma maneira simplificada. Mas aqui, então, você está vendo o porquê funciona, tá? Estou te explicando o porquê, dentro da parte teórica, que funciona. E muita gente fala assim, Daniel, beleza, então prova para mim que isso aí vai funcionar. E para poder funcionar, tá, dessa forma, eu preciso fazer mais uma explicação teórica, que é o seguinte, que a gente vai aprender então a transposição cromática. Deixa eu colocar ela aqui. Então como é que funciona essa transposição cromática, né? Quero que você preste bem atenção, porque isso é extremamente importante. Vou dar um exemplo aqui, como se estivesse fazendo um acorde de Lá, tá? Então, vamos supor que eu estou fazendo um acorde de Lá maior no violão. Então a cifra é essa aqui, Lá. Beleza? E aí eu quero, por exemplo, transformar esse acorde num acorde de referência com baixo na corda 6 ou baixo na corda 5. Então o que a gente precisa entender? A gente precisa entender como é que a gente usa os acordes de referência, né? De sexta, baixo na sexta, e o acorde de referência com baixo na quinta. Então o acorde de referência com baixo na sexta é o Sol,
e o acorde de referência com baixo na quinta é o Dó. Daniel, como assim é o Sol e o Dó? Lembra quando a gente fez os campos harmônicos aqui nessa aula? Lá no passo 3, se eu não me engano, né? Eu mostrei para você que a gente não utiliza o sétimo grau e que a gente acha dois campos harmônicos que dá para tocar qualquer coisa, que é o de Dó e o de Sol, que é o que a gente evita a maior pestana. Então se eu tenho um Lá, e eu sei aqui onde está o Lá, por exemplo, na sexta corda, então por exemplo, sexta corda presa na quinta casa, Lá, por causa do som, ó, Lá. Então eu tenho que transformar esse Lá de sexta num Sol, então seria isso, ó, eu faço um Sol aqui na quinta. Só que você está vendo que a sonoridade, ó, não fica boa. Então o que eu preciso? Eu preciso do capotraste. Então aqui eu sei que eu tenho um Sol, então é como se eu estivesse colocando aqui o capotraste na segunda casa. Ó. Tá vendo? Que é como se o braço começasse de novo, né? Então aqui começou de novo, então 1, 2, 3, ah, legal. O Sol tá aqui. Então eu consigo esse acorde aqui de Sol. Então logo eu chego a algumas conclusões aqui na transposição cromática. Por exemplo, se eu tenho um Lá e eu transformei ele em Sol, então eu posso contar a partir do Lá, ó. 1, 2, 3. Então quer dizer, eu posso fazer como se fosse uma brincadeira aqui, né? Eu estou aqui no Lá, aí menos 1, 2, por exemplo. Então Lá, menos 2 semitons aqui, aí eu tenho um Sol, né? Então eu posso brincar com isso. Agora, por exemplo, se eu quero um acorde, né? Eu tenho um Lá e quero um acorde com baixo na quinta corda. Então se eu tenho um Lá, né? Que já estava ali no violão, deixa eu tirar o capotraste aqui, ó. Eu tenho um Lá e eu tenho aqui a quinta corda. Ela já está solta, fica difícil de eu conseguir um outro baixo aqui. Então, onde tem um outro baixo, onde tem um outro Lá aqui na quinta corda? Aqui na 12ª casa. Então, logo se eu faço um acorde aqui, ó, como se fosse a forma de Dó, com o baixo aqui, ó, na quinta, tá vendo? Ó? Eu encontro ele aqui. Então como é que eu faria? Onde que eu ia colocar o capotraste? Aqui na casa 9. Então eu pego aqui o capotraste, coloco aqui na casa 9, tá? Faço aqui como se fosse a forma de Dó. Na verdade eu tenho o quê? Um acorde aqui de Lá, né? Por quê? Por causa do conhecimento do acorde. Lembra que eu te falei? Quanto mais acorde você sabe, mais possibilidades você cria. Então quanto mais você aprender, melhor músico você fica. Então aqui eu já estou ligado que aqui é um Lá. Então eu posso brincar aqui com ele, né, na quinta, né? Se eu estou aqui na quinta e eu tenho um Lá e eu vim para o Dó, então eu posso dizer aqui, ó, Lá, 1, 2, 3. Então o Lá aqui mais, né, mais 3 semitons é igual aqui ao Dó, né? Então aqui eu consigo entender com essa brincadeira desses numerozinhos, eu consigo entender e colocar qualquer acorde em qualquer lugar. Logo, eu vou te dar um exemplo aqui em cada tonalidade. Vou pegar exemplos bem rápidos, que não tem como a gente entrar a fundo aqui na aula em relativo à música, porque essa aula é uma aula para te ensinar como é que você toca de ouvido com mais facilidade. Então, você vai precisar do capotraste, é claro, né? Então tá aqui o capotraste. Se você de repente, ah não, eu não tenho capotraste, queria comprar um, na descrição do vídeo eu deixo um link para você comprar um capotraste barato, se você quiser, tá? Bom, então vamos lá, vou dar exemplo aqui em cada tonalidade. Ok, Dó maior, né? Se eu estou tocando uma música em Dó maior, por exemplo, tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é me dominando assim que você vai me entender. Então eu vou ter aqui, ó, Dó, Sol, Lá menor e Fá. Vou escrever esses acordes aqui. Então eu tenho Dó, Sol, Lá menor e Fá. Bom, vamos começar então das nossas... A gente já entendeu isso aqui. Então vamos começar então a nossa percepção. Primeira coisa, o que a gente já pode fazer aqui de cara para a gente poder evitar a pestana? A gente já sabe que a tonalidade aqui é Dó. O que a gente poderia fazer para evitar? Então eu poderia, nesse caso aqui, né, substituir esse Fá pelo Ré menor, que eu já expliquei lá na outra parte da substituição, reharmonização, né? Então o que a gente está fazendo aqui, ó. Tire suas mãos de mim,
eu não pertenço a você. Vai funcionar? Vai. Mas pode ser que tenha algumas músicas, que tenha algumas partes dessa que não vai soar legal. Até mesmo nessa música, se você tocar, se você estiver muito acostumado com a música, com o Fá maior, você não vai aceitar muito esse Ré menor. Só que é aí que tá. Muita gente que toca violão de ouvido troca alguns acordes para ficar mais simples, para reharmonizar, e a gente aceita com mais facilidade. Nesse caso, eu só estou te falando dessa aceitação. Agora vamos utilizar a técnica para a gente entender. Se eu já tenho aqui um formato de Dó, né, e não aceitei muito bem, ou seja, não me adaptei muito com essa pestana, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer de um jeito que esse Dó vire um acorde de referência. Por exemplo, um Sol, aquilo que eu te falei, baixo na sexta. Então, se eu tenho aqui, né, tô aqui, ó, tocando, aonde está o Dó aqui? Na sexta corda, onde está o Dó? O Dó está na sexta corda, na casa 8. Então, se eu colocar aqui o capotraste, né, na casa 5, eu consigo fazer aqui o Sol normalmente aqui com baixo na corda 6, casa 8. Então, esse formato de Sol, na verdade, é um Dó. Então, o que eu penso aqui? Transformei um Dó em Sol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a nossa continha. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu conto 7 aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui mais 7, né? 7 semitons, tá? Estou em Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, cheguei aqui em Sol. Estou em Sol, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, que é o Dó. 5, 6, 7. Cheguei aqui no Ré. Tá vendo? Estou em Lá menor, ou seja, Lá, tá aqui a tonalidade. O M fica, tá? Você vai pegar em relação somente à nota. Estou aqui. 1, 2, 3, que é o Dó. 4, 5, 6, 7. Opa, aqui tem um Mi. Tem um Fá aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então cheguei aqui até o Dó. Beleza? Então a gente chega a essas concepções aqui. Ou seja, aqui eu estou fazendo uma transposição cromática. Se você for um cara que já toca, que já tem noção e tal, você pode ver que a gente está trabalhando com quintas aqui, ó, intervalos de quinta. Então se você tiver essa ideia de intervalo já pronta, se você tiver num nível mais elevado, você já vai sacar pelos intervalos aqui. Beleza, então como é que a música ficou? Eu agora consigo tocar ela sem pestana nenhuma, aqui, e sem chocar. Então eu posso fazer aqui, ó. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, tá vendo? Então eu consigo tocar a música usando essa técnica facilmente. Bora então ver numa outra tonalidade? Ré maior aqui. Pensando numa música em Ré maior, lembrei de uma música do U2, né? Fica assim, ó. See the tone set in your eyes, twist the sun, and I'll wait for you. With or without you, né? Então Ré, Lá, Si menor e Sol. Então se eu tenho essa música feita, né? Ela está aqui por Ré, Lá, Si menor e Sol, né? Eu vou procurar então essa ideia aqui. Então, beleza, como é que eu vou procurar? Eu posso procurar tanto na sexta corda quanto na quinta corda. Vou por região. Então, por exemplo, então se eu estou trabalhando aqui com Ré, eu quero fazer o Ré aqui no formato de Dó. Por exemplo, baixo na quinta corda. Então aqui, por exemplo, aqui. Só que para eu fazer esse Ré aqui, eu tenho que colocar o capotraste na segunda casa, né? Eu tenho que colocar o capotraste no lugar correto, ok? Que é logo sempre que é o baixo em Dó, é sempre, terminou aqui o dedo aqui na corda, é sempre a casa anterior. Se eu tiver aqui em Sol, né? Tem duas casas, né? Tem o baixo, duas casas e o capotraste, tá? Aqui, ó, baixo, duas casas e o capotraste, beleza? Então, aqui é o lugar certo do Sol, aqui é o lugar certo do Dó, que é logo atrás aqui do dedo 1. Então, em Dó, eu estou aqui. Transformei, então, o Ré, corda 5, casa 5,
né, formato de Dó. Então agora eu tenho um Ré. Vamos colocar aqui. Transformei ele em Dó. Beleza? Como é que eu penso aqui, ó? Ré, 1, 2, ou seja, Ré aqui menos 2, tá? Eu tenho um Dó. Então Lá, se eu tenho Lá, menos 2, aqui cheguei no Sol. Se eu tenho um Si menor, lembra aqui, ó, a letrinha, o M sempre fica. Se eu tenho Si, 1, 2, então foi para Lá. Se eu tenho o Sol, aqui, né, Sol, 1, 2, veio para Fá. Não é isso mesmo? Sol, diminuir, 1, 2, Fá. Aqui chegou num ponto em que a gente não encontrou, né, a sequência sem pestana, porque Fá tem pestana. Então logo, ou eu posso substituir esse Fá por Ré menor, pode ser que não fique legal, ou eu posso verificar essa mesma ideia com baixo na sexta, tá? Então onde seria esse Ré aqui na sexta? Então o Ré na sexta é o seguinte, é corda 6, casa 10. Então para eu fazer aqui esse Sol aqui, eu tenho que colocar a pestana na casa 7, beleza? Aqui ó, casa 7. Casa 7, duas casas, depois vem o baixo, ok? Então, aqui ó, o que aconteceu? A gente vai ter que usar outra ideia, porque aqui a gente encontrou o Fá, então vamos eliminar isso aqui e vamos ver essa outra ideia aqui, já que o primeiro deu errado, né? Então se eu estou aqui, Ré, e vim para cá, transformei ele em Sol, né? Então esse Ré aqui virou Sol. Ré, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Ó, Ré, 1, 2, 3, 4, 5, então mais 5. Se eu tenho um Lá, 1, 2, 3, que é o Dó, 4, 5, então aqui eu cheguei no Ré. Si, 1, tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, cheguei no Mi. A letrinha fica, Mi menor. Sol, 1, 2, 3, 4, 5, virou Dó. Pronto, tá aqui a sequência sem pestana, simplificada. Muito fácil, né? Então vai ficar assim, ó. See the dawn set in your eyes, see the dawn twist in your side, and I'll wait for you. Slide for hand, then twist of fate, better news, she's make me wait. Tô tocando a música sem pestana, usando essa técnica. Bora ver então na tonalidade de Mi. Em Mi aqui, tem aquela música assim, ó. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás, foi eu e o Chico Mineiro. Então essa primeira parte da música, Mi e Si, né? Fica repetindo, ó, Mi, não vou ficar cifrando tudo aqui não, e Si, né? Depois, na outra parte da música, ó, foi o capataz, viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino. Então outra parte é Lá, Mi, Lá, Si e Mi. Lá, Mi, Lá, Si, Mi, certo? Ó. Lá, Mi, Lá, Si e Mi. Deixa eu conferir aqui, ó. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino. Então, beleza, estamos aqui. Só uma parte da música para mostrar para você. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Vou transformar aqui esse Mi, por exemplo, né? Vou transformar ele do jeito que eu faço como se fosse um Dó aqui, ó. Então, capotrasto, quarta casa, fiz aqui o Mi, ok? Então transformei ele aqui em Dó. Esse Mi aqui virou Dó. O que eu penso então? Mi virou Dó. Então 1, 2, 3, 4, menos 4, ok? Esse Si, 1, 2, 3, 4, virou Sol aqui, ó. Si virou Sol. O Lá, 1, 2, 3, 4, virou Fá. Não preciso nem de continuar aqui, por quê? Porque eu já encontrei uma pestana. Então eu vou procurar fazer a mesma coisa, porém com um acorde de Sol, né? Então se essa sequência aqui não deu, vou procurar aqui no Sol. Então o Sol onde ele está? Ele está aqui, ó. O baixo aqui na corda 6, casa 12, tá? Então a pestana fica aqui na casa 9, tá? E aqui fica
né? O acorde, ó, lá em cima aqui no violão, né? Então o que que a gente faz? Pensamos novamente. Mi que virou Sol. Então Mi, 1, 2, 3. Eu posso pensar em mais 3, tá? Então Mi virou Sol. Si, 1, 2, 3. O Si virou Ré. Lá, 1, 2, 3. Virou Dó, tá? O Mi aqui já tinha virado Sol. O Si aqui que a gente já viu, já virou Ré. O Lá já virou Dó aqui. E o Mi de novo virou Sol. Pronto, já está aqui toda a sequência sem pestana, facilitada, né? Então como é que fica, ó? Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi um capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino. Então, toca a música facilmente ali, sem pestana, beleza? Estamos na tonalidade de Mi. Vamos dar uma olhada na questão da tonalidade de Fá. Música em Fá. Música em Fá é difícil, né? Então vamos lá. Mudaram as estações, nada mudou. Então eu posso pegar aqui, ó, Fá, né? Mudaram as estações, Dó, Si bemol, nada mudou. Fá de novo, né? Essa a primeira parte da música, né? Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa. Segunda parte da música, Si bemol, né? Vamos pegar aqui parte por parte. Essa aqui é a primeira parte, que é a segunda parte, né? Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Fá maior, né? Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Então, Sol menor, Lá menor. Aqui, ó. Tudo assim, tão diferente. Lá menor. Ó. Tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente. Então, Ré menor, Dó maior, né? Se lembra quando a gente chegou um dia. Então, Si bemol e Fá para resolver. Essa aqui é a segunda parte da música. Olha que eu estou pegando uma música bem complexa, né? Fá, a tonalidade de Fá maior, geralmente ela coloca essas coisas assim. É difícil achar uma música em Fá maior, né? Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar? Ó, se lembra quando a gente... Não, é Dó mesmo. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar? Vou pegar só até aqui. Pegamos aqui então a música. E olha só, eu escrevi aqui a música pegando aqui de ouvido a sequência, né? Para você ver que esse treinamento ajuda muito. Agora vamos fazer então esse Fá virar aqui um acorde de Dó. O Fá tá aqui, ó, quinta corda presa na oitava casa, né? Então coloco aqui uma pestana na quinta casa, né? E aqui, ó, tem o Fá. Então fiz o Fá virar um Dó, certo? Qual que é a fórmula que a gente vê aqui? Esse Fá virou um Dó. Então Fá, 1, 2, 3, 4, 5. Então menos 5 semitons. Então Dó, tá aqui Dó. 1, 2, 3, 4, 5. Virou Sol aqui, ó. Si bemol. Aqui já começa a entrar a ideia do conhecimento teórico. A gente tem que entender que todo bemol é igual a um sustenido. Então aqui, ó, o Dó sustenido é igual a um Ré bemol, o Ré sustenido é igual ao Mi bemol, Fá sustenido é igual ao Sol bemol, Sol sustenido é igual ao Lá bemol, Lá sustenido é igual ao Si bemol, né?
Então todo sustenido é igual a nota posterior, uma para trás. Então si bemol, lá bemol, sol bemol, mi bemol, simples assim. Então se eu tenho um si bemol e eu estou trabalhando com menos 5, ó, então 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei aqui num Fá. Então chegamos ao primeiro acidente aqui que a gente praticamente fala assim, poxa, esse Fá tem pestana. Bom, vamos continuar a nossa ideia, tá? Para a gente poder ver até onde que a gente vai. Então chegamos a uma pestana. Fá, esse aqui virou Dó, tá vendo? Esse Si bemol ali de novo, virou Fá. Vamos colocar ele pequenininho aqui, ó, Fá. Todo Si bemol vira Fá. Então aqui, ó, todo Si bemol vira Fá. O Dó, todo Dó vira Sol. Todo Fá vira Dó. Então Fá aqui virou Dó, né? Fá aqui virou Dó. Sol menor. Então se eu tenho aqui o Sol, estou trabalhando com menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então esse Sol menor aqui virou Ré menor. Tá? E esse Lá, que é um Lá menor aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Virou Mi menor. Esse Ré menor, tá vendo? Ré. 1, 2, né? 2, 3, 4, 5. Virou Lá menor. Tá? E aí, nesse caso específico, para a gente eliminar a pestana, a gente substituiria esse Fá por um Ré menor também, tá? Substituiria ele aqui, ó. Estou fazendo um exercício com você, ó. Ré menor aqui, tá? Então, como ficaria essa melodia aqui, né? Essa harmonia aqui? Ficaria assim, ó. Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa, tá vendo que aqui já choca bastante, né? Aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar? Tudo deu certo, mas aqui, nesse trechinho, ficou meio ruimzinho. Então, isso aqui foi pra gente fazer a título de exercício, né? Mas a gente já simplificou bastante. Onde tinha pestana aqui no Fá, Si bemol, Sol menor, né? A gente já diminuiu para uma pestana só, que é a do Fá. Agora vamos fazer então essa transposição aqui, para a gente transformar esse acorde em um Sol, né? Já dá para ver aqui de cara, né? Que a gente vai estar trabalhando com uma segunda, né? Um intervalo de segunda. Caiu aqui. Então, Fá virou Sol. Então, Fá aqui vai virar o Sol. Entenda bem. Se eu tenho, tá? Se eu tenho ele aqui, ó, o Fá, e o Fá tá aqui, e eu preciso de um acorde Sol, não tem jeito. Onde seria, então, o outro acorde que corresponde a ele? Ele estaria aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? Que é a corda 6 presa na 13ª casa, lá em cima, tá vendo? Então, para isso poder dar certo, né, a gente coloca aqui a pestana na 10ª casa, né? Então aí tem 2 casas, depois o Sol, que vai vir aqui, ó. Tá? Então, como é que a gente está trabalhando aqui? Antes da gente continuar a tocar, Fá, 1, 2, então mais 2, né? Virou Sol, tá vendo? Fá, 1, 2, Dó, tá? Aí todo Fá vira Sol, ó. Fá, virou Sol, Fá, virou Sol, Fá aqui, virou Sol. Dó, então Dó, 1, 2, virou Ré. Então todo Dó vira Ré. Dó aqui virou Ré. Próximo, Si bemol. Cadê o Si bemol? O Si bemol tá aqui. 1, 2, virou Dó. Então, Si bemol virou Dó. Esse Si bemol aqui virou Dó. Outro Si bemol aqui virou Dó. Beleza? Próximo, Sol aqui, né? Tá o Sol menor. Sol, 1, 2, virou Lá. Lá menor, né? O Lá, aqui, ó. Lá. Lá. 1, 2, virou aqui Si menor, tá? Esse aqui a gente poderia substituir ele por quem? Pelo Ré, beleza? Que é o Si menor, relativo de Ré. Ré menor, 1, 2, virou Mi, Mi menor. Tá? Bom, então você viu que a gente fez os 2 exercícios, né? E você viu que pela harmonia, a gente fica complicado a gente encontrar uma ideia que não tenha uma pestana. A gente encontrou uma pestana, que é o Fá. No outro encontramos uma pestana aqui, que é esse Si menor. Vamos dar uma olhada então qual fica melhor.
que a gente poderia substituir isso aqui pelo Ré. Vamos ver se fica legal? Porque a gente viu que a substituição aqui não fica muito boa quando a gente estava fazendo no Dó. Então, ó. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar? Você viu como é que é muito melhor, né, a gente trabalhar com essa tonalidade? Porque aqui, ó, em vez de a gente fazer o Si menor, a gente faz o Ré, né? Que é o... tá aqui, ó, o Dó, né? Se lembra quando quando a gente... deixa eu ver. Se lembra quando... eu esqueci onde é que tá. Vou começar de novo, ó. Sol. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar? Tá vendo? Então a gente consegue tocar a música inteira substituindo esse Si menor aqui por esse Ré. Para isso, basta o quê? Treinar, seguir esse passo a passo. Bora lá então, mais uma música, tonalidade de Sol. Uma música na tonalidade de Sol, então. Tem uma música do Capital Inicial que é assim, ó. Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Então, Sol, Lá menor, Si menor e Lá menor. Vamos pegar essa música e eu vou aproveitar também para explicar um outro detalhe quando acontece nessa questão da análise, quando a gente chega aqui no meio, que é o que a gente chama de tetracorde. Então tá, o que acontece aqui no Sol? Música, primeira parte, Sol, né? Aí depois ela vem Lá menor, Si menor e Lá menor, de novo, que essa aqui é a primeira parte. Segunda parte da música, a primeira parte então é: nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Beleza. A outra parte é da música, né? Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada de mal. Sol, Lá menor, Dó e Sol. Então, segunda parte da música: Sol, Lá menor, Dó e Sol. Beleza. Só que aqui eu quero chamar a atenção, entenda bem. A gente vai continuar fazendo exercício normalmente, mas quando a gente chega nesse tipo de análise do Sol e no Dó também, né? Quando a gente está no meio, a gente precisa levar em consideração essa visão do que a gente chama de tetracorde, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Ok, se eu estou tocando a música e já sei quais os acordes, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Se eu já estou em Sol, eu já analiso, né? Ah, aqui eu tenho um Si menor. Eu poderia fazer alguma adaptação com esse Si menor aqui, para eu poder não precisar tocar a pestana? Eu poderia trocar ele por um Ré, por exemplo, né? E aí eu testo. Vamos testar para ver se fica legal? Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Então, você vê que não fica muito legal. A outra coisa, então, aqui é como se a gente tivesse chegado assim: beleza, estamos em Sol, mas não tem jeito porque eu fiz a substituição pelo acorde mais óbvio. Se eu ficar procurando aqui eu vou achar, mas eu quero ir pelo caminho mais fácil. Pô, não deu, então vou fazer o quê? Vou substituir ele, né? Esse Sol, vou substituir ele por um Dó, que vai estar aqui. Ou seja, coloca o capotraste aqui na sétima casa, né? Faz aqui um formato aqui de Dó. Isso aqui vai ser como se fosse um Sol. Então é assim que eu transformo o Sol em Dó. Sendo assim, eu venho cá aqui, ó, Sol, e ali eu tenho Dó. Sol, 1, 2, 3, 4, 5. Então trabalhando com mais 5, né? Lá menor, Lá, 1, 2, 3. O Dó é o 3, 3, 4, 5.
aqui virou Ré menor, como a gente já viu. Si menor, Si, 1, 2, 3, 4, 5. Achamos aqui um Mi menor. Aí a gente tem esse Lá, Lá, 1, 2, 3, 3, né? 4, 5. Achamos aqui um Ré, Ré menor. Aqui o Sol vira Dó, o Lá menor vira Ré menor, o Dó, então Dó, aí 5. 1, 2, 3, 4, 5. Achou aqui um Fá. Então achamos outro acorde de pestana. Lembra que eu comentei, né, sobre essa questão que a gente está no meio? Daqui a pouco eu explico melhor sobre isso. E o Sol, que a gente já viu aqui, virou um Dó. A gente toca para testar. Então vamos lá, né? Primeira parte. Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Primeira parte, beleza. Segunda, pode ser... Não, se não... Aqui é o Dó, né? Tá aqui. Tô fazendo um acorde errado. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada de mal. Então aqui ó, o Fá fica legal. E se eu fosse substituir ele, qual seria, né? É como se eu estivesse substituindo esse Fá. Eu vou pegar e vou colocar no lugar dele aqui um Ré menor e vou testar. Então aqui ó, Ré menor, relativa dele, vou testar para ver se fica legal. Aqui o Dó. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada de mal. Tá vendo? Segurar também. Mas eu achei que ficou muito forçado, porque eu já tenho um Ré menor aqui. Se a gente fosse aprofundar teoricamente para outros lados, a gente consegue encontrar, mas ia ficar um pouco mais complicado. Para evitar isso, para a gente escolher um caminho mais perto, deixa eu te explicar essa ideia do tetracorde. Vamos lá. Eu vou procurar mostrar essa questão do tetracorde por um outro caminho do que o mais comum que as pessoas veem por aí. O caminho mais comum do tetracorde, que as pessoas explicam teoricamente e tudo mais, é esse caminho aqui. Olha só. Vou pegar a partir do Dó. Dó, Ré, Mi e Fá. Então aí encontramos as 4 primeiras notas dessa sequência. Aí a gente chama esse exercício aqui de tetracorde. Logo em seguida, a gente começa o outro, mas olha só, a nota em que ele começa aqui, ó, é um Sol, que vai definir esse meio, essa metade. Então, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, Sol, Lá, Si e Dó. Aqui a gente tem um Dó e aqui a gente tem um Dó. Beleza? Então a gente vai ter aqui essa nota do meio, né? Então se a gente tem aqui essas notas, esse Sol aqui, ó, ele vai chamar essa atenção e vai ficar com essa notinha, essa característica do Sol, vai ficar no meio dessa disposição. Deixa eu te explicar como é que a gente visualiza isso de uma outra maneira, de um jeito mais simplificado, na minha opinião, mas que também vai ampliar o seu conhecimento. Olha só, aqui eu tenho uma escala cromática, né? Então se eu começar a contar a partir do Dó, tá? Então eu estou aqui, ó, Dó, começa a contar a partir dele. Então eu tenho Dó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encontrei aqui esse Fá sustenido. Então se eu contar 6, tá? Eu encontro esse Fá sustenido. Beleza? Por esse lado aqui eu tenho outro Dó, que é a sequência toda, né? Então aqui eu tenho Dó. Vou colocar ele aqui, ó. Dó. Se eu contar ele aqui para trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu encontro esse Fá sustenido aqui no meio. Beleza? Ó, Fá sustenido. Logo, esse Fá sustenido, ele chama a minha atenção aqui nesse jeito de pensar como uma notinha característica que está aparecendo aqui para colocar esse centro. É como se a gente definisse ele com centro. Logo a gente pensa assim, poxa vida, mas qual acorde que tem essa notinha como característica? É o Sol. Então quando a gente faz a escala de Sol, o campo harmônico de Sol, aparece esse Fá sustenido ali pra gente, né? Ela é a nota que aparece no meio, tá? Olhando isso aqui, a gente consegue ver por uma questão de probabilidade que o Sol, ele está meio que no meio do caminho quando a gente fala ali do violão. Então essa perspectiva de Sol ela é boa para poder estudar, porque você fica com boas possibilidades para um lado e boas possibilidades do outro, em relativo à região.
Sendo assim, como você tem muitas dessas possibilidades, trazendo para essa metodologia, essa adaptação de metodologia para quem está querendo evitar a pestana, então quando você está tocando em Sol qualquer método que você utilize, como você tem muitos acordes para um lado e para o outro, a chance de aparecer uma pestana é muito grande. Sendo assim, você tem que abrir o leque do seu conhecimento e utilizar o que eu expliquei lá no passo 3, que é o campo harmônico, para você analisar uma canção de uma maneira simplificada. Então, deixa eu te mostrar o campo harmônico, que é até o 6º grau, para te mostrar uma nova concepção de análise, para a gente resolver o problema de tocar de ouvido com essa nova concepção. Olha só. Então eu trouxe aqui a revisão, né, do passo 3 do campo harmônico, montei aqui essa concepção e agora a gente vai fazer algumas anotações de quais os graus de cada campo harmônico não tem pestana. Então nesse caso aqui do primeiro do Dó, então eu tenho 1, 2, 3, 5 e 6. Eu posso colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 5 e 6, né? Anotei ali. Aqui no Ré, 1, 2, 4 e 5. Então vem cá e coloca, ó, 1, 2, 4 e 5. Pode ir anotando isso aí também, se você quiser aprofundar mais, tá? No Mi, então eu tenho 1, 4 e 5, né? Ó, 1, 4 e 5, beleza? No Fá, eu tenho 3, 5 e 6, ó. 3, 5 e 6, ok? No Sol, eu tenho 1, 2, 4, 5 e 6, né? Ó, 1, 2, 4, 5 e 6. Ok? Aqui no Lá eu tenho 1, 4 e 5. Ó, 1, 4 e 5. E no Si, deixa eu tirar isso daqui, eu vou ter 1 e 4. Na verdade, nem 1 e 4, porque o Si aqui também até esqueci de tirar. Seria só o 4. Então aqui, 4. Né? Então se a gente parar para pensar, você vai ver uma grande incidência de 1, 4 e 5 aqui também. Mas tudo bem, faz parte. Beleza. Continuando a nossa concepção, a gente já descobriu aqui os graus de cada acorde. Logo, agora o nosso pensamento a partir dessa perspectiva fica mais fácil da gente achar a música. Então vamos lá. Então peguei o violão aqui porque aqui agora a gente já entra no passo 5, que é a visualização dos acordes, em que agora eu tenho a concepção aqui dos graus, eu consigo ver melhor quais os acordes eu vou utilizar. E a gente continua estudando a música. Então se eu estou aqui, ó, eu estou a partir do Sol, né? Aqui, ó. Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Vamos colocar os acordes aqui. Então a primeira parte da música já está ali, né? Nem tudo pode ser perfeito. Ah, pode ser mais fácil se você ver o mundo de outro jeito. Então aqui vai ter um Dó, né? Se o que é errado ficou certo, se o que é errado ficou certo, e as coisas são como elas são. Tem Dó aqui, ó. Dó. Se o que é errado ficou certo, e as coisas são como elas são. Então é Dó. Essa é a segunda parte da música, ó. Sol e Lá menor, né? Vamos ver aqui então. Ó. Se o que é errado ficou certo e as coisas são como elas são. Aí repete. Inteligência ficou cega de tanta informação. Aí depois vem o refrão, né? Se não faz sentido, a gente continua. Sol, aqui. Se não faz sentido, Lá menor. Discorde comigo, não é nada demais. Sol, né? Vamos ver se é esse aqui, ó. Se não faz sentido,
discorde comigo, não é nada demais. Então beleza, tocamos aqui, a música praticamente está toda aqui. E a gente já analisou no que eu mostrei na transposição cromática facilmente, que não vai dar certo a gente usar o baixo na quinta, o baixo na sexta, por exemplo, naquela concepção, mas a gente tem outras concepções para a gente poder visualizar. Então a gente usa um outro método. O que é esse outro método? A gente vai escrever aqui os graus dessa música. Então, se essa música está em Sol, a tonalidade dela, eu vou colocar os graus, então vem cá e coloco aqui, ó, primeiro grau, aqui vai ser o Sol, segundo grau, Lá menor, terceiro grau, Si menor, aqui volta de novo, Lá menor, que é o segundo, eu estou colocando os graus dentro da tonalidade de Sol. O Dó, aqui é o quarto, né? O Sol, primeiro, o Lá, segundo, né? Segundo de Sol, Sol de novo, primeiro, o Lá, nesse caso aqui, o Lá, segundo, né? Que eu já até fiz ele ali, o Dó, o quarto, tá? E o Sol, primeiro. Então aqui eu chego a algumas ideias que eu já consigo visualizar. Então eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro, segundo, terceiro, só tem essas. Então vem cá e procura alguém que tenha o primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Então vem cá, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quinto, primeiro, segundo, quarto, primeiro, já não tem segundo, primeiro, segundo, tá vendo? Aqui, ó, já primeiro, segundo não tem, primeiro, quarto e quinto também não tem. Então aqui a gente chegou à conclusão de que nessa música vai ser muito difícil a gente encontrar uma sequência em que a gente não utilize pestana, tá? Logo, a gente vai ter que procurar em outras concepções, em outras ideias, entendeu? Quais ideias são essas? Você vai eleger a região que você sente mais à vontade para você criar as formas de acordes. Então, por exemplo, se eu sei que a música tem 1, 2, 3 e 4, né? Que é isso que eu preciso, aqui eu vou colocar algumas regiões, falar, pô, eu posso trabalhar com essas aqui. Então, por exemplo, 1, 2, 3, aí ficou faltando 4, mas eu tenho 3 das que eu preciso. Então pode ser Dó, 1, 2, aí não tenho 3, mas aqui tem um 4. Então pode ser Ré também, para você aumentar a sua chance de região, né? Aqui não vai ter, né? 1, 4, 5, aqui já não tem jeito, então não vou trabalhar com esse Mi menor aqui. Fá, 3, 5 e 6, não vou trabalhar com esse Fá. Sol, 1, 2, 4, 5 e 6. Opa, o Sol também vai entrar, né? 1, 4 e 5, o Lá não e o Si também não. Então eu tenho 3 chances, 3 acordes, 3 formas, possibilidades para poder trabalhar. Então eu vou começar a fazer aquela nossa transposição cromática do passo 4 para a gente poder trabalhar melhor essa visibilidade dos acordes, tá? Visualização dos acordes aqui no passo 5. Então vamos lá, para a gente poder pegar isso com bastante detalhe, porque isso é importante também. Então qual que é o nosso objetivo? Aumentar as possibilidades. Vamos lá. Estou em Sol, vou transformar ele, por exemplo, em Dó, né? Para ter essa ideia aqui. Então, Sol, 1, 2, 3, 4, 5, virou Dó. Então estou trabalhando com mais 5, beleza? Lá, então, Lá, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui então virou Ré menor, beleza? Si, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui virou Mi menor, beleza? Então, e aqui o Lá? Ré menor, esse Lá então, Ré menor, Lá, Ré menor. Então aqui transformou, esse Sol aqui virou Dó, Dó, Dó. Esse Dó aqui vai virar Fá, porque aqui ó, Dó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Fá e aqui Fá, beleza? Fiz aqui. Então o que que eu vou fazer a partir daqui? Transformar aqui em Sol, como eu já mostrei. Coloquei aqui o capotrasto na 7ª casa e vou tocar a música até chegar nesse Fá aqui, ó. Nem tudo é como você quer, nem
nem tudo pode ser perfeito. Aí toca a música, tal, aí vai chegar no Fá. Só que ao invés de fazer isso aqui, ó, se o que é errado ficou certo e as coisas são como elas são. Você lembra que eu falei lá no começo da aula, quanto mais acordes você souber fazer, mais formas de acordes você souber fazer, melhor você vai ficar. Então eu sei que se eu fizer assim, eu tenho um Fá. E eu sei que se eu fizer assim, eu tenho um Fá também. Só que nesse caso aqui, ó, vai estar soando uma notinha, né? Nessa ideia, ó, Fá, que aqui vai estar soando aqui a mesma concepção, né? A mesma ideia, e aqui vai estar soando uma sétima aumentada hipotética aqui. Então eu testo esse acorde. É como se fosse um Dó com os dedos aqui um pouco mais para baixo, né? Então, ó, se o que é errado ficou certo e as coisas são como elas são. Fazer de novo, ó. Se inteligência ficou cega de tanta informação. Posso testar de novo aqui na parte, ó. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. Então ficou um acorde, mas ele ficou forçado, né? Ficou forçadinho. O que eu vou fazer? Vou criar mais uma possibilidade aqui com baixo, como se fosse aqui um Ré. Para quê? Para eu ampliar. Eu já encontrei uma solução, que seria o quê? Fazer esse Fá aqui sem pestana. Porém, eu tenho um problema, que é estar soando uma nota aqui, que é a sétima maior desse acorde. Aqui na música a gente está trabalhando com tríade, então não é legal. Então vamos ver a próxima possibilidade. Qual que é a ideia? Achar então o acorde, né, onde que era aqui o Sol, né? Eu vou fazer aqui como se fosse o Ré. Então eu coloco o capo aqui na quinta casa e faço um acorde aqui de Ré, porque eu vou ter um baixo aqui, ó, na quarta, beleza? No desdobramento aqui. Então isso é um Sol, tá? Ok, fazendo isso então, eu transformei o Sol em Ré, né? Então aqui, ó, Sol, transformei em Ré. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então eu estou trabalhando com menos 5. Sol, 1, 2, 3, 4, 5. Lá menor, 1, 2, 3, 4, 5, que virou Mi menor. Si menor, 1, 2, 3, 4, 5, virou Fá sustenido menor. Olha, tá vendo? Já encontrei outro acorde, né? O Lá menor aqui então virou Mi menor, né? O Lá menor aqui virou Mi menor, Lá menor aqui virou Mi menor. O Sol vira Ré, Sol vira Ré, Sol aqui vira Ré. O Dó, Dó, 1, 2, 3, 4, 5, virou Sol, né? Dó virou Sol. Então a gente tem essa ideia. Olha a possibilidade, como é que ela já mudou. Tá vendo? Então onde tem o Si menor, seria essa substituição que a gente vai fazer. O Fá sustenido menor. Então, a gente, com esse conhecimento, a gente já amplia o horizonte. Vamos lá, então? Vou tocar esses acordes para a gente ver a musiquinha aqui, ó. Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito, né? A segunda parte. Se o que é errado ficou certo e as coisas são como elas são. Então a primeira possibilidade que passa pela nossa cabeça é colocar um Lá maior aqui no lugar desse Fá sustenido, tá? Que é que a gente está trabalhando com essa relativa aqui, essa substituição. Então o que a gente pensa? Vamos lá. Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Falou, opa, não ficou tão legal assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou descartar essa hipótese, tá? Eu já testei, vi no meu ouvido aqui que não está dando certo por causa da nossa apreciação musical, e agora eu vou buscar uma forma de montar esse Fá sustenido menor aqui no violão. Então para isso eu fico ligado, falo, pô, beleza, o Fá sustenido menor está aqui. Quais as notas que eu preciso, né? Aqui dentro dessa ideia. Então, Fá sustenido,
Aí no caso seria um Lá sustenido, né? Lá e um Dó sustenido, que está aqui, tá? Fá, Lá sustenido e Dó. Logo aqui, ó, a gente pode ir encontrando os outros aqui, ó, Fá, aí Lá sustenido, né? Aí aqui seria o Dó. Aqui eu já tenho um Ré acontecendo, então tem que corrigir essa ideia. Então quando a gente tem aqui no braço do violão, começando aqui do capotraste, e eu quero fazer aqui um Fá sustenido menor, eu saco aqui quais notas são. Quais notas são? Fá, Lá, em vez de ser Lá sustenido, né? Estava até falando Lá sustenido, não é? Fá, Lá e Dó. Nesse caso aqui, Dó sustenido, beleza? Fá, Lá, Fá sustenido, Lá e Dó sustenido. Então eu encontro essas notinhas aqui, como se o braço estivesse começando aqui. Então, Fá sustenido, Lá e Dó sustenido. Então eu encontrei aqui as notinhas nas 3 cordinhas aqui de baixo. Então isso é um Fá sustenido menor, sem pestana, ó. Tá vendo? Então eu posso tocar assim normalmente, ó. Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Aí continua, né? Pode ser mais fácil se você ver o mundo de outro jeito. Se o que é errado ficou certo e as coisas são como elas são. Então eu encontrei um meio de tocar sem precisar utilizar aqui a pestana, de um jeito que eu facilito isso. Mas para isso é importante a gente conhecer as formas de acordes. Então aqui eu encontrei um jeito de fazer o Fá sustenido menor para evitar problemas aqui e ainda conseguir colocar a maioria dos acordes dentro dessa ideia aqui de não fazer pestana, tá bom? Então, sendo assim, se eu aprofundar demais aqui, a gente vai ficar muito tempo aqui no Sol, mas deu para você entender que quando a gente vai trabalhar com essa técnica, a gente não vai dar a solução total. A solução total mesmo é você aprender o sustenido, mas uma boa parte da solução é você aprender a maior quantidade de acordes que você puder, tá bom? Próxima música, então, que a gente vai analisar é tonalidade de Lá, beleza? Então, é uma música em Lá maior, né? Por exemplo, não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Então tem um Mi aqui. Então olha só, acordes que a gente tem nessa música: Lá, Si menor, Dó sustenido menor e o Mi. E aí começa de novo. De novo. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história, chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Então beleza, pegamos aqui a ideia da música, os intervalos, já deu para descobrir aqui. O que a gente vai fazer análise agora? Da tonalidade. Então se eu tenho Lá, eu tenho primeiro grau, se eu tenho Si menor, segundo grau, se eu tenho Dó sustenido menor, com essa ideia aqui do Lá, né? Então eu coloco aqui o quarto, né? Coloco aqui o terceiro, né? Desculpa, terceiro aqui, tá? 1, 2, 3, e aqui no Mi, aí eu vou colocar aqui o quinto. Então eu tenho 1, 2, 3 e 5, beleza? Então eu procuro aqui nas minhas possibilidades onde tem 1, 2, 3 e 5. No caso aqui do Dó, 1, 2, 3 e 5. Pronto, resolveu aqui o problema, né? Já achamos um que tem, que é o Dó. Então Lá vai virar Dó, Lá, 1, 2, 3, estou trabalhando com mais 3, beleza? Si menor, 1, 2, 3, vou achar Ré menor, beleza? Dó sustenido, 1, 2, 3, vai virar Mi menor, tá? O Mi, 1, 2, 3, vai virar Sol. E está resolvido
essa questão aqui do Lá. Basta eu fazer um Lá virar um Dó. Então se eu tenho quinta corda, né? E eu sei que o Dó tá aqui, né? Colocando o dedo aqui no lugar errado, né? Então eu vou colocar o capotraste aqui na casa 9, beleza? Ó, e aqui eu tenho o Dó, então eu posso tocar, ó. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história, chegou a ter medo do futuro. E aí vai voltar, né? Ele volta aqui, eu esqueci, ó. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história, chegou a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Então ficou mais fácil essa concepção aí e resolve com mais facilidade, né? E agora, então, para terminar a nossa ideia, música em si. Música em si. Tem uma música que eu acho muito legal em si. Era assim, ó. Well, you don't need me, but I felt it. Tried to beat you, but you so hard that I melted. Fell right through the cracks, and I tried to get back. Before I could learn all that we giving in my best, not gonna stop the. Então, a música do Jason Mraz, ela, quais são os acordes? Si maior, Fá sustenido, tá? Maior, Sol sustenido menor e Mi maior. Então podemos analisar aqui, né? Se eu tenho essas aqui, ó. Si, Fá sustenido, Sol sustenido menor, Mi maior. Quais seriam os graus aqui dentro do Si? Primeiro grau aqui é o Si. Logo, se a gente tem um Fá sustenido aqui, a gente tem um quinto grau, tá? Se a gente tem aqui um Sol sustenido menor, a gente tem um sexto, beleza? Quinto, sexto. Se a gente tem o Mi aqui, a gente vai ter o quarto, tá bom? Qual que é uma outra forma de você pensar nisso aqui? Si, aí vai ter um Fá. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, beleza? Quinto. Si, Sol sustenido. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, sexto. Mi, que é o quarto. Si, Dó, Ré, Mi, quarto, beleza? Chegou aqui. Aí a gente tem que procurar aqui, ó. 4, 5 e 6. Então vamos dar uma olhada se a gente acha aqui, ó. 1, 4, 5 e 6. Então o formato de Sol, ó. 1, 4, 5 e 6. 1, aqui já não vai ter o 4, tá vendo? Então o formato de Sol. Vamos até dar uma olhada aqui se a gente tem outro, ó. 1, 4, 5 e 6, ó. 1, 4, 5 não tem. 1, 4, 5 não tem. Ficou faltando 6. Aqui tem todos. 1, 4 e 5. Ficou faltando 6, tá vendo? Então é o Sol. 1, 4, 5 e 6. Então a gente vai transformar esse Si aqui em Sol. Como é que a gente vai trabalhar? Si, 1, 2, 3, 4. Então menos 4. Fá sustenido, 1, 2, 3, 4. Então aqui virou Ré. Aqui, tá beleza? Ó, Fá sustenido, 1, 2, 3, 4. Sol sustenido, 1, 2, 3, 4. Virou Mi. Menor, né? Tem um menor aqui. E o Mi, 1, 2, 3, 4. Virou Dó. Então pronto. Onde que tem um Si aqui com baixo na sexta corda? Sexta corda presa na sétima casa. Então aqui vai ser o Sol. Só que para ele dar certo eu preciso colocar o capotraste aqui na casa 4. Então toca a musiquinha aqui, ó. Well, you don't me, but I felt it. Tried to beat you, but you so hard that I melted. Fell like through the cracks. Not trying to get back. If I could learn all that we giving in my best, not gonna stop but divine intervention. Renting it again, my turn to win some, learn some, but I want as a day, no more, no more. It cannot wait. I'm yours.
assim continua. Então olha só, resolvemos todos os problemas da tonalidade. Lembrando que a gente teve o passo 5 para a gente poder te mostrar a abertura dessa possibilidade, para a gente ter uma visibilidade dessa técnica de um jeito diferente. Lembrando que eu mostrei para você um jeito simplificado e que você tem que aprender o máximo de acordes possível. E se você é uma pessoa que não sabe qual que é essa questão de acorde, pode ficar tranquilo, tá? Eu tenho uma solução para você aprender o máximo de acordes e se aprimorar mais no violão. Sendo assim, a gente conclui aqui esse conteúdo com esses 5 passos.